Galera, o mangá de Jujutsu tá de volta depois de uma pausa agoniante, mas finalmente temos o capítulo 18 da sequência de Jujutsu Kaisen. Temos a continuação da batalha entre Maru e Tsurugi, que acabou de se fundir com a Rika no maior estilo Máscara Hollow, e a continuação da batalha entre Mahoraga e Dabura, com Mahoraga amassando Dabura o capítulo inteiro, mas parece que o jogo está prestes a virar, porque o Dabura acaba de invocar a carta mais poderosa de um mangá shonen, o flashback da amizade. E agora ele está prestes a alcançar a velocidade da luz. Será que o Dabura vai realmente vencer essa luta, ou será que ele sempre foi uma fraude e nunca teve o nível do Sukuna que a galera esperava? Vamos falar sobre o mais novo capítulo de Jujutsu Kaisen módulo agora, não antes de você sacar o último dedo do Sukuna e dedar o botão do like, o botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para saber quando o próximo vídeo for lançado e dessa forma ainda ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal até reunir 1 milhão de feiticeiros. E lembrando que teve análise do terceiro episódio da terceira temporada do anime de Jujutsu Kaisen, então se você perdeu, não esquece de conferir aqui no canal depois, beleza? Olha, esse vídeo tá completaço, principalmente pra quem ficou perdido em relação a tudo relacionado ao jogo do abate. Vamos lá, pra quem tá um pouco perdido, estamos acompanhando duas lutas acontecendo de forma simultânea. A primeira delas entre Tsurugi, o neto do Yuta Damaki, e o alien Maru, que começou a acontecer depois da escalada de tensão entre a humanidade e os Shimorianos. Então o Tsurugi propôs um duelo que, caso o Maru fosse o perdedor, ele sairia do planeta com o restante da sua espécie. Mas o Maru nunca concordou com isso, ele só aceitou cair na porrada e pronto. Durante a luta, Tsurugi começa a levar um pau do Maru, mas eis que o anel do Yuta entra na jogada, o anel que foi herdado, e era carregado pelo próprio Tsurugi. Descobrimos então que aquele anel possuía, de fato, os poderes da Rika, que aparece no último segundo para proteger e salvar a vida do Tsurugi e revelar um feito inédito. Rika então se funde ao corpo de Tsurugi numa espécie de armadura, aumentando absurdamente as habilidades de combate corporal dele. Que a Rika estava dentro do anel, isso a gente sabia, mas a gente ainda não sabe se o Tsurugi vai ter acesso ao arsenal de técnicas copiadas pelo Yuta, já que o Tsurugi só lutou no mano a mano nesse capítulo. Mas essa ainda é uma possibilidade muito forte, já que, as técnicas copiadas pelo Yuta ficavam armazenadas justamente no seu anel. Então, se isso for verdade, galera, esse anel pode ser considerado uma das ferramentas amaldiçoadas mais poderosas da história. E quanto ao seu visual também, vocês devem ter reparado como essa nova forma do Tsurugi lembra muito o visual de Bleach, quando o Ichigo usa a sua tão famosa Máscara Hollow. Como a gente sabe, o autor de Jujutsu já declarou de forma explícita que se inspirou demais em Bleach para a criação de Jujutsu, como as bancais, que inspiraram a criação das expansões de domínio, e agora essa nova forma do Tsurugi, que parece mesmo que o Tsurugi começou a usar a sua forma Hollow. Então, na primeira página desse capítulo, vemos uma pose muito foda do Tsurugi fundido com a Rika, com o anel do Yuta também aparecendo na imagem, e uma explicação do narrador dizendo que aquela ferramenta amaldiçoada possui uma reserva absurda de energia amaldiçoada pertencente ao Yuta, somada à vontade da Rika Orimoto. No caso, o próprio Shikigami da Rika. Mais pra frente, a gente até vê um quadro do Maru assustado com esse poder, dizendo que essa quantidade de energia amaldiçoada era fora de série, que estava além da capacidade de qualquer pessoa e que esse era o trabalho de um feiticeiro com uma quantidade de energia extraordinária e acumulado não por anos, mas sim por décadas. E com isso, vemos a silhueta, do Yuta mais velho e até a sua cicatriz na testa aparecendo também. Hype absurdo pra cima do Yuta, principalmente por a gente já saber que o Yuta tinha uma quantidade de energia anormal, muito acima até mesmo que o estoque de energia do próprio Gojo. E quando uma quantidade de energia como essa é acumulada durante anos e até décadas, vira quase uma fonte infinita de energia amaldiçoada. E isso vem ainda melhor a calhar, considerando que o Tsurugi possui um total de 0 de energia amaldiçoada por causa da sua restrição celestial, para caso alguém tenha esquecido. Então ele agora tem o melhor dos dois mundos, um corpo dotado de força física e um estoque de energia praticamente infinito. Então vemos o Maru usando a sua técnica de ordem e caos, mudando o centro de gravidade do ambiente mais uma vez, e nisso temos uma página muito foda que vale até vocês tirarem um tempo para contemplar ela, com esse monte de escombros e o Tsurugi virando de lado por causa do centro de gravidade, mas com uma pose, um
cabelão ali todo muito foda, né? Mas nada disso é um problema e o Tsurugi só começa a avançar pelos escombros. A Rika, né, começa a falar que aquilo mais parecia uma montanha russa e o Tsurugi só manda ela calar a boca. Então, de novo, não é como se eles tivessem se fundido de fato, mas sim que a Rika virou uma espécie de armadura ao redor do corpo dele, mas ainda possui uma consciência própria. Então é mais ou menos aquela dinâmica do Venom com o Ed Brock, né? Os dois continuam se falando enquanto tentam coexistir no mesmo corpo. Na sequência, depois de continuar apanhando, Maru decide mudar de estratégia e começa a usar o seu poder de uma forma diferente. Ele começa a fazer uma série de plantas e árvores crescerem ao redor dele, inclusive outra página linda, né, que vale a pena tirar um minuto para vocês ficarem ali contemplando, e se eu não me engano, essa é a primeira vez que a gente vê ele fazendo isso, mas eu posso estar enganado, né? Além dele alterar o centro gravitacional das coisas, ele poder acelerar o tempo de maturação das coisas também. Então ele não só mexe com a gravidade, no caso o espaço, mas ele mexe também com o tempo. Esse foi um detalhe bem foda e talvez ele seja importante para o próximo capítulo. Agora, me parece que o Maru ele vai usar esse monte de árvore e planta para formar um casulo ou uma barreira ao redor de si mesmo. E se eu fosse dar um palpite, eu não acho que ele criou essa barreira só para se defender dos ataques da Rika e do Tsurugi, mas sim porque ele precisa de tempo. E eu não acho que seja um tempo só para descansar, mas eu tô falando de muito tempo. O que eu quero dizer com isso é que, baseado no que ele apresentou nesse capítulo, acelerando o crescimento das plantas e árvores ao redor dele, pode ser que ele esteja se fechando nesse casulo e tenha a intenção de usar essa técnica nele mesmo, dessa forma forçando uma aceleração do seu próprio crescimento e evolução como feiticeiro, sacrificando anos de sua vida para alcançar um nível de poder ainda maior. Seria basicamente o Hitsugaya lá em Bleach, usando a forma completa da sua Bankai e alcançando uma forma adulta, né? Já que o Gege se inspira muito em Bleach, vamos usar um exemplo de Bleach aqui para conseguir facilitar um pouco as coisas, para conseguir exemplificar melhor. Bom, pelo menos essa foi a ideia que veio na minha mente enquanto eu lia esse capítulo. Eu acho que é um bom chute, então vamos esperar para ver se isso vai acontecer ou não. Até porque o próprio Maru, ele diz que não vai mais se segurar se ele quiser ganhar essa luta, né? Ele precisa ir com tudo. Então, com certeza, vem algo grande e novo por aí, e eu acho que essa ideia, porra, é um chute meio arriscado, mas eu acho que faz bastante sentido. Bom, pulamos então para a batalha dos mais fortes, Dabura versus Mahoraga. Galera, reparem na escolha de enquadramento dessa primeira imagem e façam a leitura dela. O Mahoraga absolutamente imponente em cima de um prédio, enquanto Dabura fica lá embaixo e ainda por cima dizendo: a aura dele mudou por completo. Sim, meu amigo, porque ele tá farmando muita aura pra caralho nessa página. Dabura então lança uma série de lasers muito parecido até, se a gente parar pra pensar, com os cortes do Sukuna até certo ponto, óbvio, né? Já que eles vão cruzando e perfurando ali e tentando, né, queimar e, de certa forma, ali cortar também partes do corpo do Mahoraga, mas o Mahoraga agora está 100% adaptado à técnica de luzes, sendo essa outra página muito foda do homem mostrando a braçadeira absurda dele quebrando a luz na base do shape. Vocês não tinha como esperar isso, né? O shape do Mahoraga quebrando as luzes. Na sequência, Mahoraga já chega numa velocidade absurda e saca a sua espada recheada de energia positiva, que era fatal, lembrando vocês, contra espíritos amaldiçoados e um perigo até mesmo para o Sukuna. Então o Dabura pode agradecer muito a Deus por ele não ter nascido como uma maldição. Dabura então gruda na cara do Mahoraga e lança mais uma série de luzes, direto na cara dele, mas não surte efeito nenhum. E como resposta, Mahoraga usa a sua lâmina para cortar uma parte do rosto do Dabura. Ele finalmente havia entendido que o poder do Mahoraga era tancar os ataques e se adaptar a eles. Dabura leva mais uma porrada na cara que deixa o olho dele sangrando e se pergunta se aquele giro na roda do Mahoraga significava que a adaptação estava completa.
Bom, tudo indica que sim, a não ser que o Dabura use algo completamente diferente ou algo muito mais poderoso do que ele apresentou pra gente até agora. E ainda por cima, começa a cogitar a possibilidade de uma derrota. Então essa dá pra gente dizer que foi a primeira vez que o rei dos Shimurianos sentiu medo. E agora que começa todo o flashback do Dabura, ainda jovem, conversando com o Dura, que era o cara mais durão da raça deles, né, como a gente viu durante o flashback, e a gente vê todo o conflito do jovem Dabura, reconhecendo ser um guerreiro extremamente poderoso, mas alguém que não deseja lutar. Por isso, ele vai até o Dura tentar entender mais sobre tudo isso, e o Dura explica que ser forte não significa ser necessariamente um guerreiro, e que ele vai entender o que é ser um guerreiro quando cruzar o caminho de alguém capaz de superar ele. No meio disso, a gente vê mais cenas do Dabura levando um sacode absurdo, com o Mahoraga dando um chutão no bucho dele, e nesse momento, o Dabura finalmente entendendo o que o Dura quis dizer. Nunca foi sobre lutar porque você quer, nem deixar de lutar porque você não quer, mas sim lutar porque você precisa. Nesse caso, proteger alguém. É isso que uma luta de verdade significa, e aqueles que são dignos disso que podem ser chamados de guerreiros de verdade. Novamente, uma pena a gente ter visto tão pouco do passado deles, né? Seria muito bom acompanhar toda essa história do passado deles num ritmo mais lento, para que esse momento de catarse do Dabura tivesse um peso e uma carga dramática ainda maior. Nessa hora, vemos o Dabura conseguindo parar o soco do Mahoraga e ainda por cima quebrar a lâmina dele com a mão. Vemos então o Dabura pedir desculpa para o Mahoraga, dizendo que a partir de agora ele vai começar a lutar como ele sempre deveria ter lutado. O narrador diz que Dabura nunca alcançou a velocidade da luz por causa do limite do seu corpo, mas Dabura se prepara para quebrar esse limite e usar todo o potencial que ele tem com essa técnica. E outra página muito foda nesse capítulo, inclusive. E o narrador termina dizendo: a dança de Dabura próxima à velocidade da luz, além dos limites da humanidade. Galera, se o Dabura alcançar a velocidade da luz, ou pelo menos algo próximo disso, dependendo da forma como o Gege ele vai decidir retratar a escala desse poder, é capaz do Dabura virar uma literal bomba atômica ambulante, porque cada soco ou chute dele vai ter a força de uma bomba atômica. Inclusive, parando pra pensar agora, talvez o efeito colateral seja muito parecido com o do Midoriya com o One for All, né? O Dabura sendo capaz de dar golpes muito fortes a ponto de parecer uma bomba atômica, mas ir quebrando ou até perdendo pedaços do próprio corpo a cada golpe que ele der no Mahoraga. Então é basicamente uma faca de dois gumes, uma técnica extremamente poderosa, mas que o corpo dele não consegue aguentar por muito tempo ou muitos golpes em sequência. Eu acho que essa é uma escala de poder totalmente viável, já que a gente já viu como as técnicas do Gojo e do Sukuna deixaram aquelas marcas de crateras enormes com o roxo 200% do Gojo e a fornalha do Sukuna, então o Dabura também precisa deixar a sua marca para se estabelecer como um dos mais fortes da série também. Afinal, né, ele não vai lutar justamente onde os antigos mais fortes lutaram, se não for para ele deixar a sua marca também. E eu acho que golpes que causam esse nível de destruição seria algo totalmente compatível. Dabura conseguiria causar uma série de impactos, cada um no nível de uma bomba atômica, mas a custo do seu próprio corpo. Seria até algo parecido com a Yuki Tsukumo, que era capaz de criar um literal buraco negro que ia engolir o planeta inteiro, mas a custo da sua própria vida. Agora, será que o Dabura é mesmo uma fraude? Ele não tinha o nível do Sukuna? Porque o Sukuna 15 dedos brincou com o Mahoraga desde o começo lá em Shibuya e o Dabura só fez apanhar o capítulo inteiro. Olha, eu nunca acreditei que o Dabura tivesse o exato mesmo nível do Sukuna, até porque seria até injusto um alien aparecer do nada e ser mais forte ou tão forte quanto o Sukuna, que é um personagem que foi construído por tanto tempo na história. Mas assim, a culpa é do próprio autor por ter jogado um monte de fala comparando o nível de ameaça do Dabura e dos Shimurianos com o nível de ameaça do Sukuna. Era todo santo capítulo e às vezes até 3 vezes no mesmo capítulo que o autor insistia em dizer incessantemente que aquela era uma ameaça de grau especial, assim como Sukuna. Quando na verdade esse termo ameaça de grau especial é uma classificação muito mais abrangente do que parece. Não significa que o Dabura, especificamente ele,
tem o nível de ameaça ou tem o mesmo nível de força do Sukuna. Agora, quem será o vencedor dessa luta? Esse foi um capítulo dedicado aos Shimorianos, tanto o Dabura quanto o Maru, enfrentando desafios que eles nunca viram na vida e terem o seu momento de catarse para superar essas barreiras. Ficou claro, principalmente nesse capítulo, que o Dabura é o personagem principal nessa história toda. Então é ele que precisa ter esse momento de catarse e de superação até derrotar um inimigo que pareça invencível, no caso, o Mahoraga. É a fórmula clássica de qualquer batalha de shonen, só que nessa luta o personagem principal é o Dabura. Então eu vejo sim ele vencendo e destruindo o Mahoraga, ou a história deixando pelo menos implícito que ele será capaz de vencer caso a luta seja interrompida, quem sabe pela chegada do Itadori. Mas depois a gente pode falar mais sobre isso, porque depois desse capítulo eu acho que as coisas elas podem seguir um caminho um pouco diferente. Se você ficou até o final e gostou demais desse vídeo, eu acho que deu pra gente aprofundar bastante coisa nesse vídeo, deixa o seu like, confere a sua inscrição no canal com o sininho ativado e lembra de conferir a análise do anime de Jujutsu Kaisen. É só clicar no vídeo que vai aparecer desse lado agora da tela pra você agora, beleza? Até a próxima, tchau!